Olá pessoal, eu sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma no YouTube. E vamos falar hoje da Revolução Industrial do Eric Hobsbawm, aliás, da Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm. Não é? Primeiro, na introdução, eu vou citar algumas palavras que não haviam ainda antes da Revolução Industrial. E elas vão surgir, né, com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. São palavras... na introdução está dito assim: as palavras testemunhas que muitas vezes falam mais alto do que os documentos, consideramos algumas palavras que foram inventadas e ganharam seus significados modernos, sobressaente do período de 60 anos que se trata este livro. Palavras como indústria, industrial, fábrica, classe média, classe trabalhadora, capitalismo, socialismo e ainda aristocracia, ferrovia, liberal, conservador, como termos políticos, nacionalidade, cientista, engenheiro, proletário, crise econômica, utilitário, estatística, sociologia e vários outros nomes das ciências modernas, jornalismo, ideologia, todas as camuflagens e adequações desse período, como também greve e pauperismo, tá? Então, eu vou ler mais um trecho para vocês, né? Imaginar o mundo moderno sem essas palavras, isto é, sem essas coisas e conceitos que se dão os nomes, é medir a profundidade da Revolução, que inclui de 1789, que é a Revolução Francesa, a 1888, que é a Guerra Civil de 1848, e que constitui a maior transformação da história da humanidade, desde os tempos remotos, quando o homem inventou a agricultura, a metalurgia e a escrita, a cidade e o Estado. Essas revoluções transformou e continua a transformar o mundo inteiro, mas considerá-las devemos distinguir cuidadosamente entre seus resultados de longo alcance, que não só podem ser limitados a qualquer estrutura social, organização política ou distribuição de poder e recursos internacionais, e sua fase decisiva, que estava intimamente ligada à situação internacional e social específica, a Grande Revolução de 1789 a 1888. Foi um triunfo não da indústria como tal, mas da indústria capitalista, não da liberdade e da igualdade em geral. A igualdade, ela foi restrita, a liberdade também. Mas da classe média e da sociedade burguesa liberal, né? Então isso leva ao ponto que muito discute que a Revolução Francesa ela foi uma revolução de esquerda. Não, ela é uma revolução liberal, ela toma cunho liberal, tá? Quem vai sair ganhando na Revolução Francesa vão ser os girondinos, que mais tarde vão se consolidar com Napoleão Bonaparte. Economia moderna ou Estado moderno, mas da economia e estados de uma determinada região geográfica do mundo, parte da Europa, de trechos da América do Norte, leia-se a independência dos Estados Unidos, trechos da América do Norte, cujo centro eram os estados rivais vizinhos à Grã-Bretanha e à França. A transformação de 1789 a 1848 é essencialmente o levante gêmeo que se deu naqueles dois países, dali se propagou para o mundo, tá? Então, Hobsbawm está dizendo o quê? Que essas duas revoluções foram as revoluções que transformaram o mundo moderno em mundo contemporâneo, tá? É a partir da Revolução Industrial que se nasce o mundo contemporâneo, tá? Então ele vai ser marcado por quê? Primeiro, né, antes da Revolução Industrial,
vai haver uma revolução muito importante, que vai ser a Revolução Inglesa, né, que é uma revolução sem revolução, tá? A Revolução Gloriosa, que ocorre em 1650, é uma revolução que Edmund Burke, né, o conservador, ele defende. Por quê? Porque é uma revolução sem revolução, tá? É uma revolução que a monarquia aceita a burguesia como parte da sociedade dominante e o resto fica de fora, tá? Isso lá no século XVII, né? Quando começa a Revolução Industrial, a burguesia já está em sintonia com a aristocracia, a realeza já não é uma realeza absoluta, ela é uma realeza constitucional, né, como é hoje, ela é subjugada pelo parlamento, né, quem manda é o parlamento inglês e não a rainha, né, e ela vai dar pleno apoio ao desenvolvimento da Revolução Industrial, né, tanto com as leis de cercanias, né, quando elas vão expulsar os pequenos agricultores das suas propriedades para dar espaço à plantação do algodão, para a expansão da indústria, né, de tecelagem, né, essas pessoas vão ser expulsas dos seus locais de origem, né, e vão para as cidades construir uma massa de desempregados, né, que vai facilitar a exploração da burguesia, que está nascendo, está se consolidando, né? E também, né, com o avanço dela, com o poder dela, ela vai destruir também as oficinas de corporação de ofício. O que é as oficinas? Né? Eram as pessoas que construíam, por exemplo, um sapato. O cara ia lá e encomendava o sapato, o oficineiro construía o sapato, o modelo, o tamanho dele, né? E passava de pai para filho isso, tá? É aí que é um ponto base que Marx vai chamar, que é o período que entra na alienação. Por quê? Porque o cara perde o poder de controle do que é produzido. Ele não sabe o dispêndio de mão de obra que ele gasta para fabricar o produto. Na corporação de ofício ele sabe, né? Dentro da fábrica não. Né? E aí ele passa a ser um ser alienado porque ele não entende todo o processo, porque ele não participa do começo ao fim do processo dentro do chão fabril, tá? Então a Revolução Industrial marca o quê? Né? Ocorre depois da Revolução Gloriosa, né? Ela apoia a lei de cercamentos, o desenvolvimento dela acaba com as corporações de ofício e foi o triunfo da indústria capitalista, tá? Ela é uma indústria capitalista, né? Voltada para o desenvolvimento capitalista, tá? E usando como massa, né, o povo que havia sido esquecido já na Revolução Gloriosa, né? Ele vai ser a massa de manobra que vai gerar a riqueza desses industriais, tá? Vai ser gerada por quê? Porque ele vai estar apoiado pelo Estado, né, que vai subjugar essas populações e essas populações vão participar, quer queira, quer não, quer por sobreviver, quer por morrer de fome, a participar mesmo ganhando míseros salários, como o Engels vai dizer na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né, que o empresário é um ser sem caráter, né, é um ser mesquinho e a única coisa que ele teme na vida é perder o dinheiro. Tá nascendo aí a Revolução Industrial, tá? O que Hobsbawm vai falar. E a Revolução Francesa, né, a Revolução Francesa que ocorre em 1789, né, vai haver vários fatores. A França vai estar apoiando em 1776 a guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra, pela cobrança de tributos que os ingleses vão cobrar dos colonos, né, até então dos colonos ingleses, que mais tarde serão estadunidenses. Eles vão se rebelar e vão entrar numa guerra, né, de independência. Essa guerra vai se terminar em 1776, né, vai começar em 1776, aliás, vai se terminar em 1776, e em 1791 vai ser assinada a Constituição, tá? E a França vai estar enfraquecida não só pela safra, que vai ser muito ruim na década de 80,
né? Mas também pela desmonetização do patrimônio francês, né? Da aristocracia, e que a burguesia já não aceita mais sustentar, né? Nem a burguesia, nem a classe trabalhadora aceita mais sustentar, né? Esses 5% que vivem, né, numa boa vida, enquanto os outros 95% trabalham. Os ideais iluministas vão dar força para esse surgimento dessa revolução, e ela vai acontecer em 1789, né, com a Guerra da Bastilha, com a derrubada da Bastilha, né, e com a chegada da Revolução Francesa. Em 1792, ela vai ter o período chamado Terror, né, onde Robespierre vai assumir, porque são os jacobinos que assumem e querem levar a revolução para todos, né, diferentemente dos girondinos que querem uma revolução restrita, né, querem uma revolução conservadora, né. Os jacobinos querem uma revolução para todos, igualdade, liberdade, fraternidade para todos, né. Esse intuito vai ser atingido, mas quando Robespierre for derrubado, né, os girondinos retomam o poder, Napoleão Bonaparte assume e consolida o caráter liberal da Revolução Francesa. Tá? Ela vai se tornar liberal, né? Ela vai também explorar a população, ela vai negar direitos à população, né? Ela vai levar a miséria à população francesa, assim como a realeza havia levado, né? Ao ponto de 1848, haver a Guerra Civil na França, né, que vai balançar os tronos de toda a Europa, né, e que, coincidentemente, né, Karl Marx já havia, já estava a observar isso, né, e antes da eclosão, que vai ser em meados de 1848, ele vai lançar em fevereiro o Manifesto Comunista, que na época vai se chamar o Manifesto do Partido Comunista, que vai sair em fevereiro de 1848, na última semana de fevereiro de 1848, né? Não vai ser lido, né? Óbvio, pelos revolucionários, né? De 1848, mas uma certeza é a seguinte: todos eles serão esmagados, né? Pelos exércitos que são burgueses, né? Pelos aparatos repressivos que são burgueses, e essa revolução de 1848 dificilmente as pessoas veem na história, né? No livro de história você vai encontrar a Revolução Francesa, vai encontrar a Revolução Industrial, mas você não vai encontrar a Guerra Civil de 1848, porque é uma guerra do povo, e o povo não conta a história, né? Já no 18 Brumário é dito isso, 18 Brumário do Luiz Bonaparte, né? O povo faz a sua própria história. O povo faz a sua própria história, mas não de acordo com o que pensa ou que planeja. Ele faz a sua história de acordo com o passado que carrega e com o presente que detém. Tá? Essa foi minha participação. Até a próxima. E qualquer pergunta, por favor, pode mandar.